Olá, hoje a gente vai analisar um material bem interessante que fala sobre um símbolo muito forte da fé cristã, a cruz. A fonte é um texto chamado A Cruz, Reconciliação e Redenção pelo Cristo. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como essa fonte enxerga a cruz, não só como um evento lá atrás na história, sabe? Mas como um ponto central mesmo, um caminho divino para reconciliar e redimir. E para isso o texto se baseia bastante em passagens bíblicas, né? Especialmente Colossenses e 1 João. Vamos, desvendar isso juntos. Isso mesmo. Olha, a análise da fonte foca muito na supremacia de Cristo. O argumento central é que a morte dele na cruz foi o ato assim definitivo que muda toda a relação entre Deus e a humanidade pecadora. E especificamente para aqueles que o texto chama de eleitos, né? Aqueles escolhidos por Deus para a salvação, segundo essa leitura. Colossenses capítulo 1 é a base para essa argumentação toda. Interessante isso. Começar pela supremacia de Cristo, antes mesmo de ir direto para a cruz. A fonte cita Colossenses 1, versículos 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas, cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos. Por que essa ênfase toda na preeminência dele é tão crucial para a ideia da cruz que o texto apresenta? Então, o ponto-chave é que essa posição única de Cristo, essa preeminência, é vista como o que dá a ele a autoridade e a capacidade para essa obra redentora. Ele não é só o Criador, né? Como João capítulo 1, versículo 3 lembra a gente. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas também, por causa da encarnação, morte e ressurreição, ele se torna o primogênito dentre os mortos. E essa condição, segundo o texto, é o que qualifica ele para ser o tal parente remidor, uma figura capaz de, tipo, resgatar os seus de uma dívida. Certo. E esse resgate, essa redenção, passa pela reconciliação. Aí a fonte usa Colossenses 1 de novo, né? Versículos 20 a 22, que fala de Deus reconciliando tudo consigo mesmo pelo sangue da sua cruz. E aqueles que antes eram descritos como estranhos e inimigos, agora são apresentados como santos, sem defeito e irrepreensíveis. É uma mudança bem radical, né? Sim, muito radical. E a interpretação que a fonte dá é que essa reconciliação é uma consequência, assim, direta do pagamento que foi feito na cruz. A passagem de Colossenses 2, versículo 14, é considerada central aqui. Aquela ideia de ter cancelado o escrito de dívida que era contra nós, cravando esse escrito na cruz. A fonte argumenta que essa dívida foi, olha, completamente liquidada ali. Para os eleitos, claro. É apresentado como uma quitação legal mesmo, definitiva. Isso me faz pensar sobre esse estado de santos e irrepreensíveis. O texto parece ter o cuidado de dizer que isso não é tipo uma vida perfeita, sem pecado nenhum na prática, é isso? Exatamente. É um ponto importante que a fonte distingue bem. Essa condição de santo e irrepreensível, ela não se refere à ausência de pecado no dia a dia da pessoa, mas sim ao status legal dela diante de Deus. É uma posição garantida pelo sacrifício de Cristo. E isso vale para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse 13, versículo 8. E a referência de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, chamando os crentes de pedras vivas, sacerdócio santo, reforça essa ideia. Uma nova posição aceitável diante de Deus, mas só por meio de Cristo. Entendi. O material também fala sobre sermos sepultados com ele no batismo. Isso está em Colossenses 2, versículo 12. Como a fonte interpreta isso nesse contexto todo da cruz? Bom, usando Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5 como base, a fonte argumenta que esse batismo mencionado em Colossenses se refere à união do crente com a morte de Cristo. Não seria primariamente sobre o ato simbólico do batismo com água, sabe? Mas sobre uma identificação real com o evento da cruz, o lugar onde o pecado foi julgado e a dívida foi paga. Isso acaba reforçando a cruz como o lugar mesmo, o palco dessa transação decisiva. Faz sentido. E para fechar essa parte, o texto ainda menciona os três que dão testemunho na terra, lá de 1 João 5, versículo 8: o Espírito, a água e o sangue.
Qual é a leitura que a fonte faz do papel desses três? Nessa interpretação específica, o Espírito Santo é aquele que convence a pessoa internamente, né, da verdade do Evangelho. A água é entendida como um símbolo da palavra que é pregada, o próprio Evangelho, que gera fé naqueles que ouvem e creem. E o sangue, bom, o sangue testemunha o resgate, o preço que foi pago. Então, juntos, esses três elementos confirmariam para os eleitos a realidade e a eficácia daquilo que Cristo fez na cruz para a justificação deles. Perfeito. Então, para a gente resumir um pouco a perspectiva que essa fonte traz, a cruz é mostrada como o centro absoluto de tudo, né? Da reconciliação, da redenção. Não é só um símbolo, mas é o lugar específico onde a dívida do pecado dos eleitos foi cancelada de vez. Isso tudo baseado na supremacia dele e no sacrifício único de Cristo. Exatamente essa a ideia. A ênfase toda recai na suficiência, no caráter final e completo da obra da cruz. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a gente adota essa perspectiva apresentada na fonte, de que a cruz é o lugar onde a redenção foi completada e a dívida totalmente paga para os eleitos, como será que essa visão específica pode, talvez, moldar a compreensão do dia a dia, a relação com a fé, com a justificação e até com a luta contínua contra o pecado? Fica aí a reflexão.